Então, basicamente, eu tenho uma estrutura para poder criar esses aplicativos, tá? Lembrando que eles são aplicativos nativos, né, voltados para o Android, né, e vocês conseguem fazer bastante coisa. O App Inventor, ele é um projeto desenvolvido pelo MIT e tem o objetivo de trazer, né, uma forma, vamos dizer assim, mais divertida, simples e prática de criar aplicações, né, aplicativos para Android. Tá? Então, o que você tem que ter? Você tem que ter um navegador, né, tá conectado na internet, e você precisa ter um navegador, está conectado na internet, e você vai ter que ver como que você vai emular, né, o seu aplicativo. Então, vocês vão ver aqui que tem algumas formas, né, de você emular. Você pode emular usando o emulador, né, que é um simuladorzinho da própria plataforma, que aí você baixa no seu computador. Você pode baixar o aplicativo no seu celular, que eu recomendo, e o Google também, né? Você pode conectar o seu dispositivo USB, o seu dispositivo via USB, e você também pode usar um Chromebook, tá? Então, são essas 4 formas. Qual que eu recomendo? Usar pelo celular, tá? Então, você cria as aplicações, aí você vai ali no seu celular, ele gera um QR Code ou um códigozinho, né? Você copia ele e cola no seu celular, né, no seu aplicativo, e ele abre o que você desenvolveu, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um aplicativo que a gente desenvolveu na aula passada, um aplicativo simples, só para explicar como funciona, né, a plataforma. E aí eu consigo rodar ele no meu celular, no caso, emular. Né? Depois eu tenho a possibilidade de compilar, né, e gerar o APK e fazer a instalação em qualquer dispositivo Android. Tá? Bom, então como que funciona? Aqui eu preciso outra coisa que eu preciso ter, uma conta, né? Uma conta Google, uma conta Gmail. Tá? Então tem que ter essa conta para que você possa logar e todos os seus projetos ficarem salvos aqui no, na abinha de projetos. Ó, vocês estão vendo aqui, ó, meus projetos. Então tem um monte de projeto aqui que a gente já desenvolveu, né? E eles todos ficam salvos aqui, tá? Então vamos iniciar Deixa eu voltar lá no anterior. Tá, então aqui eu construo a parte do design, né? Então eu tenho aqui a paleta dos componentes. Então vocês sabem que hoje a gente tem um monte de recurso no celular. Tá? Então, a gente consegue ver vídeo, a gente consegue trabalhar com GPS, a gente, enfim, né, consegue inserir imagens, a gente consegue inserir o menu ali, né, as caixinhas de seleção e tudo mais. Tá? Então, aqui eu tenho a minha tela inicial, né, a minha área de trabalho, na verdade, onde eu levo cada elemento, né, para compor esse aplicativo. Aqui do lado eu tenho todos os componentes que eu adicionei, no caso, na Screen 1, que é a primeira tela. Né? Você pode ter quantas telas você quiser aqui dentro, tá? No meu caso, tenho uma. Inclusive, você pode colocar lá um botãozinho, né, que vai dar uma ação para você ir para uma outra tela, certo? E aqui eu tenho as propriedades de cada elemento, tá? Então, vocês estão vendo aqui, ó, eu tenho uma caixa de texto, tá? Então, a caixa de texto, ela serve para quê? Ela serve para que o usuário tenha a possibilidade de inserir algum valor ali dentro. Tá? Lembrando que esse valor, né, é um tipo de dado, e cada dado tem um tipo. Tá? Então, o valor que ele vai colocar ali é um dado, e esse dado possui um tipo. Como a gente está vendo nos algoritmos ali. Né? Então, eu tenho os valores inteiros, eu tenho os valores reais, eu tenho os valores literais, né, caractere, os valores booleanos, que são os valores lógicos, enfim. Então, basicamente aqui é um elemento, né, de design, mas que vai guardar valores, tá? Que vai guardar dados. Então,
basicamente, vamos dizer assim, que eles estão conectados aí às variáveis. Então, eu tenho aqui a caixa 1, né, que vai guardar o número 1. Então, percebam que eu tenho um elemento de design na tela, e esse elemento de design, ele tem uma variável atrelada a ele. Então, a caixa 1 basicamente vai guardar, né, o valor que o usuário digitar ali vai ser guardado dentro da primeira variável, né, que é, no caso, número 1 ou valor 1, enfim. Aqui, no caso, eu tenho as legendas, né? As legendas, elas vêm mais para informar algo ao usuário. Então, aqui, por exemplo, ó, eu estou dizendo para o usuário informar o valor 1, tá? Ele vai informar onde? Aqui, na caixa de texto, tá? Aí eu tenho o botão e aqui eu tenho a caixa que vai fornecer a saída. Então, montar o design é muito simples, tá? Então, eu até sugiro que vocês tirem um tempo, abram um projetinho, não precisa pensar em codificação, tá? A dica que eu passo para vocês nesse momento é o seguinte: vai construindo algo, né? Uma ideia. Ah, eu sempre tive uma ideia de fazer um aplicativo. Vai construindo o design, tá? Sem desespero, com calma, tá? Depois que você terminar, aí eu sugiro que você faça o seguinte, né? Porque às vezes o pessoal fica muito afobado. Ah, mas agora eu terminei, eu tenho que codificar e não sei o quê. Não, calma, né? Aí você vai passeando, vai conhecendo depois, eu já vou mostrar os blocos, e vai pensando, o que eu tenho que fazer aqui? Qual que é a lógica do meu aplicativo, né? Então, como que eu vou gerar as ações? Tá? Então, a dica que eu passo para vocês é porque ninguém me falava isso lá atrás, né? Faz o seguinte, abre um projeto, né, no App Inventor, vai construindo a ideia do design, vai conhecendo como aprimorar, né, como subir, como fazer upload de arquivos, né, de música, de imagens, enfim. E aí, depois que você terminar, com calma, você vai pensando, tá, agora qual que seria a lógica do meu aplicativo? Ele vai fazer o quê? Ele vai calcular alguma coisa, né, por exemplo, projeto integrador, né? Ele vai calcular alguma coisa, tá, então como que seria a lógica? Né? Aqui vai ter a variável tal, eu vou ter tantas variáveis, e aí depois você vai lá no bloco, tá? Que é onde entra a programação. Tá? Então, nesse caso aqui, o nosso aplicativo ele já está programado. Ó. Então, eu tenho aqui os bloquinhos, né, que são os bloquinhos internos, eu tenho controle, lógica, matemática, texto, listas, enfim. Né? E embaixo eu tenho a minha screen 1 e todos os elementos, né, todos os componentes que eu adicionei lá do design, certo? E aí, o que eu vou pensar? Lembra que eu falei da lógica? Então, se eu for olhar lá na lógica, aqui eu entendo o que está acontecendo. Eu tenho um programa que vai receber dois valores, vai realizar a soma e vai mostrar o resultado, né? Então, seguindo aqui a lógica, o que eu teria que fazer? Qual seria o elemento que vai carregar toda a ação, que vai disparar a ação? No caso, é o botão somar. Tá vendo aqui? É esse elemento. Ó. Quando eu clico nele, olha lá, ele está bem aqui, ó, botão 1. Né? Então, eu venho aqui, eu tenho toda a parte de propriedades. Então, eu quero aumentar o tamanho da fonte. Posso colocar aqui, 25. Olha lá. Ele vai aumentar, olha lá, aumentou, tá vendo? Eu posso colocar aqui com serifa, sem serifa, e alterar ali, né, a questão da formatação, né, da família da fonte, altura, largura do elemento, cor do texto, né, enfim, toda a parte de propriedades. Se eu quero ele alinhado, né, à esquerda, se eu quero ele no centro, se eu quero ele alinhado à direita, né, enfim, tá lá. E aí, posteriormente, né, o que você vai fazer? Você vai vir aqui nos blocos e aí você já vai saber, né? Então, o elemento que vai dar ação é o botão. Então, eu cliquei nele ali, ó. Olha lá, ele vai aparecer todos os bloquinhos que eu posso usar com o meu botão. Tá? Ó, se você descer aqui, ó, você vai ter um monte de coisa relacionada ao botão. Então, aqui o que está acontecendo, pessoal? Eu arrastei cada bloco, ó,
e cada um deles, né, é acoplado de uma maneira perfeita dentro do bloquinho anterior, né? Então, olha lá, quando o botão 1 for clicado, o que, que vai acontecer aqui? Ele vai ajustar, né, a caixa de resultado, onde vai ser mostrado o resultado, e aí, dentro desse elemento, eu vou fazer esse cálculo, né? Que é o valor 1, que é o primeiro valor que o usuário digitou, mais o valor 2, tá? Então, vamos só fazer aqui essa parte, eu sei que eu já fiz na aula passada, ó, seguindo a lógica, montei a interface, arrastei todos os componentes para cá e tudo mais. Beleza. Acho que ele vai dar uma saída ali. A gente volta lá de novo. Tá. Bom, então seguindo aqui, de novo, deixa eu apagar. Então eu vou lá no botão 1, ó, vou levar... Não, voltar à versão anterior. Ok, salvar tela vazia. Pronto. Fiz errado aquela hora. Bom, aí aqui eu vou arrastar, né, quando o botão 1 for clicado, que eu estou dando uma ação para ele. Então pensa o seguinte, ó, se eu fosse construir um playerzinho de música e eu colocasse um botão lá, play, né? Quando o usuário clicar no botão play, o que você vai colocar aqui? Você vai dar uma ordem para ele, que é tocar uma música, tá? Nesse caso, o que está acontecendo? Eu tenho que pegar a caixinha, né, que é resultado. Então, é aqui que vai sair o resultado, né? Então, é dentro dela que eu vou fazer o cálculo. Então, eu vou lá em resultado, ó, pego aqui a forma, né, que vai encaixar no botão, né? Aqui está resultado, que é o nome da caixa. Vou só alterar aqui para texto, né? Que é uma caixinha de texto. E aí, aqui dentro, agora, eu vou calcular. Então, no caso, é uma soma. Então, eu vou lá, ó, tem várias operações aqui matemáticas. Eu tenho no texto várias formas de apresentar um texto. Listas, várias formas de apresentar listas. Né? Lógica, lá, né, valores booleanos. Controle, que equivale à condição, né, se e se não, por exemplo. Né? Nesse caso, eu vou pegar a matemática, vou lá, ó, vou colocar aqui, né, o bloquinho correspondente, vou lá no valor 1 e vou pegar a forma que se encaixa aqui, ó. Peguei errado. Calma aí. Valor 1. Cadê? Texto. Tá lá. E aí, eu vou pegar o valor 2. Texto também. Tá lá. Ok, pronto. Inclusive, se tivesse com erro, ele ia mostrar aqui no xizinho, ó, tá vendo? Agora, volto lá no meu design e aí eu posso testar para ver como é que ele está. Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou abrir aqui o aplicativo. É um aplicativo bem simplesinho, pessoal. Ele é só para isso mesmo, tá? Um aplicativo chamado App Inventor. App Inventor, tá? Então, ó, pra vocês terem ideia, a tela dele é só isso. Tá? É só para emular, certo? Então, você tem a opção de conectar com o código ou escanear o QR Code. Eu não gosto do emulador no computador. Tá? Eu acho que dá muito problema. Enfim, às vezes você passa um pouco de apuro com ele também. Tá? Então, aqui eu vou pegar o primeiro, que é o assistente, ó, e aí eu vou lá, escanear o QR Code. Tá aí. Fiz a leitura. Lá, apareceu aqui o aplicativo já. Tá vendo? Então, aí é só eu colocar os dados e somar. Né? Lembrando que esse aqui é uma emulação, tá, pessoal? Ainda não é o aplicativo pronto.
Depois que você viu, testou, tá tudo ok, o que você vai fazer? Você vai lá em compilar, e aí você tem as opções. Vai a Siri, ó. Você tem as opções de gerar o APK, né, usando o QR Code, né, ou salvar o APK no seu computador, que aí você pode instalar ele, passar, né, a versão ali de instalação para qualquer pessoa, para que ela possa fazer a utilização desse aplicativo.